Sinais que demonstram uma igreja que não glorifica a Deus. É o contrário da minha pregação, né? Acho que o principal sinal observável, assim, é a ideia de uma igreja que é conivente com o pecado, né? Nós observamos na nossa cultura muitas igrejas que elas têm sido construídas à luz de uma percepção cultural do que é Deus, do que é fé. E à luz disso, determinados tipos de pecados se tornam aceitáveis, e esses pecados aceitáveis dentro dessa igreja, no meu ponto de vista, eles acabam fazendo com que essa igreja seja uma igreja que deturpe totalmente o significado de uma igreja segundo o coração do nosso Senhor, né? Então, essa igreja que ela é conivente com o pecado, para mim é um sinal extremamente claro de uma igreja que não glorifica a Deus. Outro sinal que nós podemos observar também são igrejas que são construídas com fins que não são no nosso Senhor. É óbvio que isso não é algo tão claro, mas é algo que fica implícito na maneira como é conduzido tanto o culto, as celebrações, onde cada pregação, cada momento, o foco dele é exclusivo em emoções humanas, na centralidade humana, são cultos antropocêntricos, né? Então, quando nós observamos, isso é muito comum nos nossos dias, igrejas que acabam valorizando essas questões em detrimento, por exemplo, de uma palavra que confronta o pecado. Uma palavra que é teocêntrica, uma palavra que quando nós a ouvimos, nós ficamos nos sentindo mal por dentro pelo fato de que Deus está trabalhando nas nossas vidas, né? Então, um outro sinal, igrejas que são antropocêntricas, né, fundamentadas num emocionalismo. Então, são duas características aí, deixar outras para o pastor Tom. Eu já ia perguntar para ele está falando para mim, né, irmãos? O que é isso? Uma característica de uma igreja que não glorifica a Deus, o pastor Léo acabou de falar, essa negociação com o pecado, essa visão centrada no homem, é complicado, porque Cristo, a palavra de Cristo nos ensina que o culto é totalmente centrado em Cristo, né? E ao mesmo tempo que Cristo é proclamado para o nosso conforto, né? Para a nossa alegria de saber que somos parte do seu corpo, Cristo também é proclamado para mostrar a nossa podridão. A santidade de Cristo mostra o nosso pecado. Então, quer dizer, quando não tem isso, complica realmente a vida da igreja, né? Por isso que os primórdios aí da teologia vão dizer que uma verdadeira igreja ela precisa ser fiel às Sagradas Escrituras, ela precisa ser uma igreja que realmente compartilha de quem é Cristo, da vontade de Cristo, da direção de Cristo para a sua igreja. E a gente vê, na verdade, aí uma vontade do homem mesmo, né? Alguns defendendo sua própria denominação, outros defendendo bandeiras aí, sejam elas políticas, partidárias, ou outros tipos de bandeiras. Eu fiquei muito assustado, e como o Léo fala, eu fiquei de cara. Essa é uma gíria do Paraná, acho que, sei lá, porque ele falava isso desde o seminário, que ele ficou de cara. Eu fiquei de cara quando eu fui fazer uma pesquisa sobre determinada igreja, que ainda tem o nome de igreja, mas que para nós já fica muito difícil aceitar como igreja. E essa tal denominação, hoje as bandeiras dela não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com a palavra. E, na verdade, são bandeiras que se misturam com os pecados da nossa época, da nossa cultura. Então, nesse caso, né, pastor Léo, deixa de ser igreja, então, né? E de glorificar a Deus, então. Fala aí, pastor Léo. É exatamente isso, pastor Tom. O foco da igreja é Cristo. O texto exposto nessa noite mostra da pedra angular, né? A pedra angular é aquela que dá sentido à construção. Aí tem a construção toda daquele contexto, a qual Pedro usa dessa imagem, porque era algo bem comum naquela época. Então, a pedra angular ela era fundamental para que aquele edifício ele existisse, né? Então, quando você tira a pedra angular, você está fazendo o mesmo movimento que eles fizeram antigamente, né? E aí, essa pedra ela se torna pedra de tropeço. Então, quando uma igreja ela perde esse seu propósito, ela deixa de ser uma igreja cristocêntrica, ela se torna palanque de qualquer coisa. Palanque político, ela se torna palanque que vem falar sobre quaisquer divergências culturais que nós tenhamos vivido, mas ela não fala sobre Cristo, que é o centro, que é aquele que de fato muda a nossa vida e muda a nossa história.
Então, quer dizer, a Luciana aqui, ela até fez essa pergunta mesmo, né? A mesma pedra angular é para edificar e também para tropeço? Porque a angular é parte da construção e é de tropeço. Eu acho que, nesse sentido, aqui, Lúcia, o pastor Léo até acabou já respondendo, mas é porque a pedra angular, na visão judaica de construção antiga, você precisava ter uma pedra para sustentar a construção, né? Então, quer dizer, se você tira a pedra angular, a construção cai, a casa cai. Mas também quem se incomoda com uma bela construção, tropeça na pedra mesmo, né? Se incomoda, quer dizer, a questão de ser pedra de tropeço até é na questão de incomodar mesmo, né? De trazer incômodo, quer dizer, quem quer seguir pelo caminho errado, uma vez que tem a pedra angular no seu caminho, tem vontade de tirá-la de onde ela está. Mas isso não é possível, porque sem Cristo não tem igreja. Sem Cristo não tem sustentação de santificação para a vida. Sem Cristo não existe real cristianismo sem Cristo. Então, quer dizer, uma igreja sem Cristo tem qualquer outro nome, menos igreja. É isso que a gente está dizendo aqui. Uma igreja que não tem Cristo como o centro do culto, como o centro, né, do exemplo, da direção, da dedicação que agrada ao Pai, quer dizer que não é igreja, então não glorifica a Deus, então realmente não faz parte do que nós cremos como igreja santa, uma igreja una, como a gente prega, a igreja que tem essa unidade, uma igreja apostólica, porque ela está fundamentada nos ensinos dos apóstolos, que nem dos apóstolos vem, que é o ensino de Cristo, através dos apóstolos, ou seja, então é isso, né? A igreja sem Cristo é uma igreja sem fundamento, é uma igreja sem pedra principal. Por outro lado, aqueles que vêm para a verdadeira igreja, com o desejo de não ser igreja, vão tropeçar em Cristo, vão se incomodar com a palavra de Cristo, com o ensino de Cristo e vão embora.